Bom dia a todos. Bom, estamos começando aqui então mais um vídeo e a minha proposta desse vídeo hoje é fazer uma espécie de revisão dos 7 afetos fundamentais, mas utilizar esse vídeo especificamente para o público não profissional. Ou seja, eu vou tentar trazer os 7 afetos fundamentais de uma forma mais clara, objetiva e que se encaixe no dia a dia. Então, se você já é um profissional, um psicanalista, um neuropsicanalista, ou um psicólogo que faz uso da neurociência afetiva no seu manejo terapêutico, esse vídeo é recomendado para você enviar para aquele profissional, para você enviar especificamente para aquele paciente que está começando, né, uma sessão de terapia com você e ainda não conhece os 7 afetos fundamentais. Quando o paciente já tem uma leve noção do que significa os 7 afetos fundamentais, o processo terapêutico dele tende a avançar significativamente. Então, a minha ideia é que você possa encaminhar esse vídeo para ele e, ao assistir esse vídeo, ele entenda, então, como que funciona os 7 afetos, para que ele funciona e como que a terapia, a análise está acontecendo em torno desses 7 afetos fundamentais, tá? Essa é a minha proposta fundamental aqui. Então, vamos lá. Para trazer o rápido contexto, basicamente a neuropsicanálise seria a junção da psicanálise com a neurociência afetiva, né? Essas duas áreas do conhecimento começam a dialogar e constroem então ferramentas, faz uma revisão aos conceitos freudianos à luz das metodologias investigativas da neurociência. A partir disso, então, a gente consegue comprovar que essa teoria do conceito de repressão, de inconsciente e ego do Freud tem validade científica. E um desses conceitos que a neurociência afetiva revisitou através do trabalho do Mark Sommons foi o conceito de pulsão, né? O Freud trouxe o conceito de pulsão de vida e pulsão de morte. Duas pulsões, uma pulsão que direciona o indivíduo para o prazer, para aquilo que faz bem, para o desejo de vida, e uma pulsão de morte que encaminha o indivíduo para a destrutividade, para a tristeza, para o adoecimento, para a morte. Essas pulsões, quando você olha a descrição do que o Freud fala que significa uma pulsão, que é um motor, uma força que motiva o indivíduo a buscar alguma coisa no mundo, corresponde exatamente ao que o Jack Panksepp, que é o cara que cunhou o termo neurociência afetiva, entendeu que significa os afetos fundamentais. Por que é pulsão? Porque assim como Freud disse que a pulsão, por exemplo, o desejo sexual, é algo primitivo que está presente no ser humano, mas também compartilhado com outros animais, e quando Freud trouxe essa fala, essa afirmação à tona, ele foi bastante rechaçado por causa disso. O Jack Panksepp vai dizer sim, o Freud tem razão. E não apenas o desejo sexual, como Freud observou, que está presente nos animais, também está presente nos seres humanos, mas mais do que isso. Então nós passamos a entender que não existe duas pulsões, não é apenas pulsão de vida e pulsão de morte. Passamos a entender que são então 7 pulsões. Ou seja, então a neuropsicanálise trabalha vendo 7 pulsões no indivíduo e não apenas duas pulsões, como na neuropsicanálise, como na psicanálise clássica. Quando nós fazemos isso, nós vamos trabalhar o manejo terapêutico considerando que há 7 forças motivacionais, 7 forças motrizes que induzem o indivíduo a ir para o mundo, a se relacionar com pessoas, a buscar um sonho, um objetivo, um desejo. São 7 motores, 7 energias motivacionais, se você quiser usar o termo 7 pulsões constituídas dentro desse indivíduo. Correspondendo então a essas 7 pulsões, cada uma delas tem, né, de acordo com o que o Jack Panksepp conseguiu identificar, circuitos emocionais que estão localizados e mapeados como estruturas no cérebro. Então, essas pulsões, ao contrário da psicanálise clássica, ela não é mais uma teoria. Através de uma metodologia neurocientífica, você consegue verificar esses circuitos dentro do cérebro do indivíduo. Não apenas duas, pulsão de vida, pulsão de morte, mas 7 pulsões. Há uma discussão aí, possivelmente, iremos incluir mais uma pulsão no futuro, que será a questão do desgosto, que seria o nojo, né, o desgosto, por assim dizer, que também se caracterizaria como uma pulsão, um afeto, por assim dizer, um afeto emocional. Mas, por enquanto, nós trabalhamos com o que já é evidenciado, comprovado que são 7 pulsões. Então, essas 7 pulsões, ou melhor dizendo, dentro da neurociência afetiva, essas 7 necessidades emocionais, tem lá o seu circuito cerebral e tem bioquímicas relacionadas àquele circuito específico.
Ou seja, uma dessas pulsões, por exemplo, é o Panic-Grief. Todos nós, não apenas nós humanos, mas outros mamíferos, animais, têm necessidade de vínculo. Quando nós nascemos, nós precisamos estar vinculado a um outro mamífero para que ele possa cuidar de nós e necessariamente nós conseguimos sobreviver. Se não há um cuidador, aquele que precisa de cuidado não sobrevive. Então, a natureza, como processo evolutivo, desenvolveu no mamífero essa necessidade de cuidar e do outro lado, um outro que precisa ser cuidado. Quando eu estou em um relacionamento, quando eu sou uma criança, quando eu estou no relacionamento conjugal, ou no relacionamento social, ou na própria sociedade, e eu não me sinto cuidado, eu não me sinto vinculado ao outro, eu não me sinto pertencente, aquilo vai me afetar. Então, a ideia de dizer afeto não é afetividade, eu tenho afeto por aquela pessoa, é afetividade no sentido de que aquilo me afeta. Se eu estou num relacionamento, se eu estou num grupo de amizade, num grupo de amigos, eu não me sinto incluído, eu não me sinto pertencente à minha família, aquilo me afeta. Quando aquilo me afeta, por se tratar de um afeto primitivo, isso vai desencadear uma reação fisiológica, ou seja, o meu corpo vai reagir. É diferente do meu corpo reagindo para o afeto de vínculo, que é diferente do meu corpo reagindo para o afeto de busca. Então, os afetos têm fisiologia diferente e ele tem reações psicológicas também diferentes, assim como circuitos cerebrais e bioquímicas cerebrais. Então, quando eu digo que eu estou num relacionamento ou num grupo de amigos, eu não me sinto pertencente, eu não me sinto incluído, quando eu estou numa rede social como o Instagram, por exemplo, e eu percebo um monte de outros profissionais como eu, parece que eles têm sucesso, parece que eles estão transbordando sucesso na vida deles, e eu percebo que eu não estou necessariamente nesse grupo, eu não estou fazendo sucesso, eu não me sinto incluído, tão bom, tão bonito, tão inteligente, tão estudioso quanto eles, eu começo a experimentar uma desconexão. A partir do momento que eu me sinto desconectado, eu vou ter sintomas físicos. Isso é físico mesmo, se a corrente sanguínea reage, o meu corpo reage. Depois disso, eu tenho sintomas psicológicos, ou seja, sintomas psicológicos de desconexão, de solidão, de depressão e assim sucessivamente. Então é importante entender isso. Cada afeto tem um circuito específico e tem uma bioquímica específica, tem um comportamento específico e tem uma reação específica, uma fisiologia específica, que é distinta entre todos os afetos. Quando nós falamos dessas pulsões ou desses afetos, o Jaak Panksepp vai dizer que nós temos três categorias de afetos, que são os afetos sensoriais, os afetos homeostáticos e os afetos emocionais. Em neuropsicanálise, nós trabalhamos a partir desses afetos específicos emocionais. Mas existe, por exemplo, os afetos homeostáticos. Por exemplo, fome, sede. Isso é um afeto homeostático. Assim como sentir sede é diferente de eu sentir fome, como é diferente de eu ter necessidade de dormir, como é diferente de eu ter necessidade de higiene pessoal, a necessidade de vínculo é diferente da necessidade afetiva de medo, que é diferente da necessidade afetiva de raiva. Mas quando o paciente vem, né, isso é dado como comprovação, quando o paciente busca um terapeuta, um psicanalista, um neuropsicanalista, esse paciente está tendo uma desregulação nas suas necessidades afetivas, ou seja, um ou dois desses afetos estão em desequilíbrios. A partir do momento que esses afetos estão em desequilíbrio, o paciente tem um sintoma, tá? Ele tem um sintoma, ele sente alguma coisa que induz ele a buscar, de certa forma, uma solução no mundo. Assim como quando você tem um afeto homeostático, por exemplo, de fome, você precisa buscar um alimento para suprir essa necessidade e retornar para a sua homeostase. Assim como quando você tem uma necessidade de vínculo, de abraço, você precisa buscar um vínculo para suprir essa necessidade de vínculo. A diferença é que quando nós temos necessidades homeostáticas, de sede, de fome, de sono, nós atendemos a essa necessidade sem muito erro de previsão. Geralmente o que nós fazemos cede e atende a essa necessidade. Mas ao contrário disso, quando nós falamos das necessidades emocionais, atender a essas necessidades não é tão fácil, não é tão prático, é mais complicado. E geralmente elas se misturam. Porque diferente das necessidades homeostáticas que eu sinto fome e eu preciso de um alimento para suprir essa necessidade afetiva, quando eu falo de uma necessidade emocional de vínculo, de cuidado, eu preciso do outro para suprir a minha necessidade. Então, as nossas necessidades emocionais obrigam nós a interagirmos com o outro. E aí depende, de certa forma, do outro corresponder ou não a essa necessidade.
Então, quando nós estamos à mercê do outro, é muito mais complicado a gente conseguir suprir as necessidades emocionais, e é por isso que a maioria das pessoas sofre de ansiedade, de depressão, de fobia, especificamente porque essa necessidade afetiva está em desvio. Então, falando especificamente do que é um afeto, então, homeostático, sensorial e emocional, agora a gente vai, então, caminhar pelos 7 afetos aqui para fazer uma revisão simplificada, objetiva e repetindo para um público específico que não é profissional, um público que vai fazer um processo terapêutico, que vai fazer uma análise ou uma neuropsicanálise e tem interesse de conhecer o básico do que significa os 7 afetos, tá? Bom, o primeiro afeto que nós temos é o afeto seeking, tá? O afeto seeking, ou traduzindo para o português, a necessidade de buscar, a necessidade de busca é a novidade, o desejo pelo novo que o ser humano tem. Para corresponder a isso, eu sempre vou parafrasear aqui um ser humano, um humano em si, e um animalzinho que está lá na selva que não é considerado humano, mas continua sendo um mamífero. Por exemplo, quando um roedor que está lá na selva, né, dentro da sua toca, em segurança, ele tem uma necessidade, por exemplo, de copular, ele tem necessidade de realizar sexo com um outro parceiro, ou ele sente uma fome, ele tem que sair da segurança da sua toca e lá no mundo, correndo o risco de virar uma presa para algum predador, para suprir aquela necessidade afetiva. Se ele não tivesse o seeking, que é esse motor, essa dopamina que induz ele a sair dessa zona de segurança, ele jamais conseguiria, né, sair dessa toca, dessa zona de segurança, dessa zona de conforto, falando do humano, para ir lá no mundo correndo o risco de achar o predador, mas para atender essa necessidade que é a questão de sobrevivência. Tanto ter relação com outro parceiro, como buscar um alimento de certa forma, ou encontrar um pouco de água. Para que ele tenha motivação, coragem suficiente para sair da segurança da sua toca e lá no mundo suprir aquela necessidade afetiva, ele precisa de uma energia absurdamente forte e intensa para fazer isso. Essa energia que nós estamos falando é o que o Freud, em psicanálise clássica, iria chamar de energia libidinal. Essa libido corresponderia exatamente ao que significa o seeking. Então, o seeking ele é mediado pela dopamina. E o seeking, ele é bastante diferente do que as pessoas geralmente em TCC falam de sistema de recompensa, tá? O sistema de recompensa é, eu só libero dopamina quando eu encontro a recompensa. Se eu não encontrar recompensa, aquilo que eu fui buscar, eu não vou liberar essa dopamina, portanto eu não vou sentir prazer e eu não tenho a probabilidade de repetir aquele comportamento. O seeking não, o seeking ele fala da antecipação, daquele momento que você está planejando, daquele momento que você está fazendo o percurso. Ele não tem a ver com encontrar recompensa ou não encontrar recompensa. Quando ele chega lá, você encontrando ou não encontrando a recompensa, ele desliga. Mas todos os dias que você precisar repetir de novo esse ato de coragem de sair da sua toca de segurança para ir lá no mundo suprir uma necessidade, o seeking vai se ativar novamente, tá? Então o seeking, ele libera dopamina de antecipação, é sobre o percurso, é sobre o planejamento e não é sobre a recompensa que eu vou encontrar. Então, basicamente, se a gente fala, por exemplo, agora saindo do animal aqui, indo especificamente para o ser humano, nós temos necessidade o tempo todo. Para quem está aqui nessa live do Instagram, para quem está aqui no YouTube assistindo essa aula, para quem está na sala lá assistindo essa aula, vocês estão buscando, de certa forma, um conhecimento, vocês estão buscando entender o que o outro está falando, vocês estão buscando no mundo, através do celular, rede social, a gente está buscando o tempo todo. Por exemplo, quando nós postamos uma foto, é uma forma de busca, porque postar uma foto é buscar uma necessidade que o outro me veja, buscar uma necessidade que o outro curta a minha foto, que o outro compartilhe, que o outro comente. Quando eu vou lá passando o feed, eu estou, de certa forma, buscando alguma coisa. Mas o que a gente precisa entender é por que a gente poderia pensar de certa forma, isso é um pensamento meu, por que que os outros animais, assim, com exceção especificamente dos cachorros, assim, que pode acontecer mais frequentemente, mas ainda é difícil, não apresentam um adoecimento mental? Assim, para o cachorro entrar no processo de depressão, de desânimo, ele tem que ficar longe do dono por um período longo de tempo. Porque diferente do cachorrinho, diferente do roedor que está lá na selva, quando eles têm uma necessidade, eles vão lá e se movimentam, ou seja, o corpo participa dessa busca. Por que que o corpo precisa participar dessa busca? Porque é um processo primitivo.
O sistema Seeking, ele está localizado entre o cérebro reptiliano, que é o que o Paul MacLean chamou, e o cérebro límbico, ou seja, ele é primitivo, ele está presente não apenas nos mamíferos, mas em todos os vertebrados. Todos os vertebrados compartilham esse sistema emocional, por isso que ele é tão primitivo. Se ele é primitivo, significa que enquanto eu estou rolando a tela ali, sentado no sofá, ou deitado, sei lá, na cama, e olhando, fazendo busca através da rede social, eu estou paliativamente suprindo essa necessidade de busca. Corresponde dizer que eu estou suprindo 10% do que o Seeking poderia me propor como satisfação. Porque buscar utilizando somente o dedo e o olho aqui não é buscar de forma eficaz. Se o seeking tem a ver com antecipação, ele quer que o seu corpo se movimente. É diferente de eu buscar viver a vida real, de eu encontrar o outro presencialmente, em vez de, sei lá, eu tô lá no iFood buscando um alimento, né, alguma coisa para comer, eu posso pegar uma verdura e ir lá na frutaria comprar uma verdura, chegar em casa, preparar, ir preparando aquela sopa e nesse momento eu já estou sentindo a dopamina. Porque para vocês entenderem, o Seek ele libera mais dopamina durante o percurso do que especificamente quando você encontra a recompensa. Eu diria ali em torno de 70% do prazer que você vai sentir é enquanto você está fazendo o percurso e 30% através do sistema de recompensa quando você encontra especificamente essa recompensa. Quando a gente faz essa busca apenas pela rede social, ou seja, eu quero conhecer pessoa, eu estou num aplicativo, eu estou nas redes sociais, eu quero ter contato, eu quero ter amigos, e essa busca fica limitado à rede social, fica limitado ao que é virtual, ao digital, eu não tenho a capacidade de usar inteiramente, de forma intensa, o que o Seeking poderia exercer. Para vocês terem uma ideia, vamos pensar, por exemplo, no ser humano que tem vício em dependência química de alguma substância. Eu que já tive muito contato com esses indivíduos, para vocês terem uma ideia, o que faz eles sentir prazer e repetir esse processo de estar buscando a substância e fazendo uso dela, não é quando eles têm lá a substância e fazem uso daquilo. Sentem pouco prazer, se eles relatam que no momento que eu estou usando, eu sinto pouco prazer. Mas o que traz de fato a vontade de usar, o percurso de repetir isso, é o fato de tenho dinheiro, tenho como comprar, e aí eu tenho que planejar. Eu tenho que fazer o percurso, eles falam fazer os corre, para poder encontrar essa substância. E essa antecipação de como que eu vou encontrar, de passar lá, pegar com a outra pessoa, encontrar a pessoa, voltar para casa, é esse período de percurso que faz a pessoa sentir um êxtase gigantesco. A pessoa tem de fato um prazer gigantesco nesse processo, durante esse percurso, em pegar a substância até o momento que vai fazer uso dela. Quando faz uso dela, tem uma liberação ali de 30% de dopamina. Ou seja, é sobre o percurso. Diferente dessas pessoas que usam essa substância, que precisam se movimentar fisicamente para buscar, para fazer o percurso, nós, enquanto saudáveis, estamos aqui sempre buscando através da rede social, sempre buscando através da tecnologia. Poucas pessoas se movimentam fisicamente para conhecer uma outra pessoa, para conhecer uma outra cidade, para fazer uma trilha, para fazer um exercício, para participar de um grupo voluntário. Então a busca, ela precisa ter a participação do corpo. Se o teu corpo não está participando dessa busca, ativando o sistema Seeking, você está tendo você está suprindo parcialmente, minimamente, parcialmente, a tua necessidade específica de busca, de novidade, de dopamina. Então, se você é uma pessoa que especificamente acha que está aí muito desanimado em relação à vida, sem sentido, sem propósito, desanimado, sem vontade de buscar, sem interesse no mundo, começa a notar que esse não interesse no mundo, que as pessoas às vezes vão categorizar como depressão, continua sendo exercido através da rede social, através do celular. Se uma pessoa está realmente depressiva, e a gente pode categorizar a intensidade dessa depressão, a busca dela não acontece nem através do digital, nem através das redes sociais. Mas é impressionante que muitas pessoas dizem que não querem contato com pessoas, que não querem contato com o mundo, que querem ficar sozinhas, que estão tristes, desanimadas ou depressivas, mas continuam o tempo todo grudadas no celular. Se continuam grudadas de celular, há uma busca acontecendo. O que está fazendo com que essa busca não seja eficaz é que é uma busca apenas virtual, digital. Começa a exercer que o teu corpo comece a participar dessa busca, que o corpo interaja com esse movimento, com essa necessidade. E aí a dopamina vai atingir o seu ápice, né, que é o objetivo que ela tem, tá?
Então, parafraseando, os animais lá na selva, eles usam todos os mecanismos que eles têm, todas as ferramentas evolutivas para exercer o seeking, a busca por novidade, por conhecimento, por alimento, por parceiros, por copulação, por vínculo. Nós estamos no momento que nós estamos utilizando apenas especificamente o digital, que é o olho e o dedo passando tela e tela e tela, e queremos que isso substitua a necessidade de vínculo. De novo, isso é paliativamente. Então, se o paciente não está nesse momento caminhando, usando o corpo para buscar, ele está suprindo essa necessidade paliativamente e não totalmente como ele poderia, tá? Então, o primeiro passo, eu falo, para tratar um paciente nesse momento é ativar o seeking. Por que que o seeking é o primeiro dos afetos que a gente trabalha na clínica? Porque o seeking, ele existe como motor, como a energia libidinal que o Freud falou. Então, esse seeking, ele existe para atender todas as outras necessidades. Lembra que são 7 afetos, então, futuramente talvez 8 afetos, mas esses 7 afetos ali, o seeking é o principal, assim, o mais intenso, que está o tempo todo ativo. Por quê? Quando eu tenho necessidade de vínculo, quando eu tenho necessidade de cuidado, assim como quando eu tenho fome, quando eu tenho sede, todas as necessidades emocionais, elas são supridas através do seeking. Então, quando eu tenho uma necessidade, ela ativa o seeking, porque o seeking fala, vamos buscar. E aí o seeking ativa e induz esse indivíduo a buscar aquela necessidade que ele tem. É de vínculo, é de sexo, é fome, é sede, é parceiro, é carinho, o que que você precisa? Independente do que eu precise, isso vai ativar o seeking, ele vai me fazer buscar. Agora imagina aí que você é uma pessoa que tem uma necessidade de vínculo. Eu tenho uma necessidade de vínculo e você está buscando preencher essa necessidade de vínculo, de pertencimento, através das redes sociais, através de uma foto que você posta todos os dias no status, através de uma foto na academia, através de uma foto fazendo uma viagem, através de uma foto sorrindo, curtindo na piscina. Você acha mesmo que essa foto na piscina, que essa foto fazendo uma viagem, que essa foto na academia vai te garantir vínculo? Nunca, jamais. Então, a forma que nós estamos utilizando o Seeking para suprir a nossa necessidade não é eficaz. O corpo precisa participar dessa busca, tá? A rede social não supre todas essas necessidades afetivas, tá? Beleza, então isso é o Seeking, o motor. Ele existe lá para ser ativado todas as vezes que uma necessidade está em desvio. A segunda necessidade afetiva que nós temos é a necessidade rage, ou também raiva, por assim dizer. Para que que a raiva existe, gente? Vamos dizer que você tem aí uma necessidade de vínculo. Eu tenho uma necessidade de vínculo. E aí, de repente, eu vou atrás de uma pessoa, porque a minha raiva, ela ativa o seeking fala, vai atrás daquela pessoa que ela vai suprir a tua necessidade de carinho, ela vai te dar um abraço, ela vai te acolher. E aí você vai lá, chega lá, fala com essa pessoa, ou como nós fazemos muito aqui, nós fazemos isso através da rede social, enviamos uma mensagem para uma pessoa que nós gostaríamos que nos desse vínculo, e de repente essa pessoa não responde, ou de repente essa pessoa não está disponível. O que que nós sentimos nesse momento? Raiva. Nós sentimos raiva porque o outro não quer suprir a necessidade que eu tenho. Porque eu fui buscar no outro o abraço que eu queria. Porque eu fui buscar no outro a necessidade afetiva que eu tinha e o outro não supriu. Então, a quantidade de pessoas que experimentam raiva, não raiva direcionada a um objeto, mas uma raiva direcionada a si mesmo, porque é essa dualidade. Às vezes a raiva ela pode ser direcionada para um objeto que se coloca entre mim e aquilo que eu queria para poder suprir a minha necessidade, ou alguém que se coloca entre mim e aquela viagem que eu gostaria de fazer, ou alguém que se coloca entre mim e aquela promoção que eu gostaria de ter recebido. E aí, a partir desse momento, a minha raiva tem um objeto e eu direciono essa raiva para aquele objeto específico, para aquela pessoa, para aquele objeto. Muitas vezes, quando a raiva, por exemplo, ela acontece através das redes sociais, que eu posto lá uma foto e eu tenho zero número de curtidas, eu tenho zero número de comentários, de salvamento, de compartilhamento, essa raiva ela não tem um objeto para se direcionar. E aí existe uma probabilidade de que essa raiva se direcione para mim mesmo. Então a raiva ela vai sempre buscar um objeto. Se não for um objeto externo que você consiga identificar, nomear, essa raiva vai ser direcionada para si mesmo, que vem como frustração, que vem como isolamento, que vem como desespero, que vem como ansiedade, que vem como depressão. Então, notar se você consegue identificar os objetos, as circunstâncias, as pessoas externas que desencadeiam essa raiva em você.
A raiva também pode acontecer, por exemplo, eu quero, sei lá, cuidar de uma pessoa, uma necessidade afetiva. Eu quero cuidar do meu parceiro, cuidar da minha parceira. A mãe que quer cuidar do filho, e aí, necessariamente, quando a mãe vai cuidar desse filho, o filho não quer ser cuidado. Quando eu quero cuidar desse parceiro, dar carinho para esse parceiro, ele não quer cuidado, ele não quer carinho. Nesse momento, eu sinto raiva desse parceiro porque ele não quer o meu carinho. Eu sinto raiva dessa mãe, desse filho, na verdade, que não quer deixar eu cuidar dele. Mas como é o filho, como é um parceiro e eu tenho um vínculo, eu vou reprimir essa raiva para eu não brigar com o outro, para eu não agredir o outro e, consequentemente, ter a ruptura desse vínculo. Consequentemente, ter esse filho distante de mim, esse filho me abandonar, esse parceiro romper o relacionamento. Isso acontece muito em dependência emocional. Quando eu estou me relacionando com o parceiro e eu tenho uma dependência emocional, eu jamais vou conseguir direcionar a minha raiva para aquele parceiro, independente do que aquele parceiro ou aquela parceira faça, independente do quanto ele me prejudique, do quanto ele me faça sofrer. E aí, como eu não posso direcionar essa raiva para aquele parceiro ou aquela parceira, eu acabo direcionando essa raiva para mim mesmo, porque eu fico com raiva de mim por não conseguir me posicionar. Fico com raiva de mim por não conseguir colocar limite, por não conseguir falar sobre o que eu estou sentindo, sobre o que o outro fez. Como consequência, eu estou reprimindo a raiva para não ameaçar o vínculo que eu tenho. E a consequência disso é que se eu direciono a raiva para mim, ela vai trazer sintomas como a gente entende a somatização. Cada vez que eu reprimo uma necessidade afetiva, uma emoção, eu estou desencadeando então uma somatização dessa emoção, desse afeto. Um outro afeto que nós temos, o terceiro, seria o fear. O fear basicamente corresponde ao medo, tá? Necessidade afetiva de medo. Por que que o medo existe, gente? Porque o medo garante a nossa sobrevivência. O medo é um afeto emocional e primitivo que está presente também em todos, absolutamente todos os vertebrados. Por que que o medo é necessário? Por exemplo, quando essa pessoa sentiu raiva desse parceiro que eu falei anteriormente, ela não poderia direcionar a raiva para esse parceiro. Por que que ela não poderia direcionar a raiva? Porque ela sentia medo de perder esse vínculo, medo da ruptura de vínculo. E aí é importante a gente fazer, né, um retrocesso assim no tempo, que é pensar que o medo que nós sentíamos antes ele era muito fácil de identificar através de um objeto. Ah, é o medo de um predador, é o medo de uma caverna escura, é o medo de um lago, é o medo da morte, por assim dizer. Medo de um objeto físico que pode me ameaçar fisicamente, a minha estrutura, a minha sobrevivência. Hoje, a maior parte dos medos que nós temos não são medos físicos, não são objetos físicos, não são predadores, não são cavernas. Medo que eu consiga nomear com facilidade. Os medos que nós temos hoje, eles são sociais. Medo de exclusão, medo de não pertencimento, medo de inadequação, medo de rejeição, medo de ruptura de vínculo, medo de exposição, medo de passar vergonha, medo de ser colocado como inadequado para esse vínculo, para aquele relacionamento, medo de perder esse parceiro, medo de perder a mãe, de perder o trabalho, de perder o meu status social. Tá? Então, o medo hoje ele se configura não apenas especificamente como predominava há 100 anos atrás, medos especificamente físicos. Hoje nós temos medos sociais. Se esse medo é social, vale muito pensar em uma ansiedade, por exemplo, que se desenvolva a partir desse medo não objetal. Por exemplo, quando alguém me diz que está ansiedade, eu não posso lá simplesmente dizer para essa pessoa, vamos aplicar uma técnica para acabar com essa ansiedade. Não há essa possibilidade, porque daí eu estou trabalhando com o sintoma e não a causa. Eu preciso identificar esse medo. Do que essa pessoa tem medo? Por exemplo, apresentar um trabalho, apresentar uma aula, fazer uma live como essa, para algumas pessoas desencadearia uma ansiedade. Se essa ansiedade existe, ela está apontando para uma causa. Isso é importante entender. A ansiedade, ela sempre é sintoma de alguma causa. Entender qual que é essa causa da ansiedade. Nós entendemos que a ansiedade ela deriva de dois circuitos. Dois afetos podem levar à ansiedade. Ou é o medo ou é o vínculo. São esses dois afetos que vão desencadear essa necessidade, essa ansiedade que nós sentimos. Então, entender se essa ansiedade parte do medo dessa pessoa ou se parte do vínculo dessa pessoa faz eu entender e ter uma abordagem muito mais assertiva. Trabalhar na causa e não na ansiedade.
Quando eu vou ensinar o paciente a ter técnicas para fazer essa ansiedade desaparecer, o que eu estou fazendo é deixando de ter material para eu trabalhar e encontrar a real causa da ansiedade. Se uma pessoa sente uma ansiedade para apresentar uma aula, sei lá, de certa forma, uma live como essa, possivelmente há um elemento de rejeição. Há um histórico em que está numa posição de ser avaliado, de estar sendo visualizado, corresponde a uma ameaça para esse indivíduo. Então, a ansiedade dele não é porque não tem um objeto físico que ela não deixa de ser real, né? Por exemplo, eu estou aqui nesse consultório, aqui eu não tenho nenhuma ameaça física, nenhum leão, nenhum predador. E aí eu posso ter uma crise de ansiedade, eu posso ter um pânico aqui. Por que que eu posso ter? Porque me expor, está aqui me expondo, sendo avaliado, sendo visualizado pelo outro, está nesse campo de visualização, está exposto, mexe com a minha insegurança, com o meu elemento de rejeição. O medo de inadequação, que não nasceu agora, gente. Se a pessoa experimenta uma ansiedade derivada desse medo de rejeição, ela não é do presente, ela é do passado. Quais cenas o Eduardo teve na vida dele com as figuras de cuidado que está nesse momento de avaliação, que está nesse momento de exposição, configura uma ameaça para ele? É uma ameaça real para ele, não física, mas social. É uma ameaça de vínculo, é uma ameaça de inadequação. Então, entender que a ansiedade que o paciente apresenta, ela pode derivar desse medo. Mas o medo é um mecanismo de sobrevivência. Então, se o paciente sente uma ansiedade, não é que a ansiedade dele, sei lá, não tem razão, não tem uma causa, não tem necessidade. Se a ansiedade está acontecendo, a gente precisa lembrar que a ansiedade é uma emoção secundária. Por que que ela é uma emoção secundária? Porque um cachorro, um leão, não experimenta uma ansiedade. O leão, um cachorro, ele migra da raiva para o medo, do medo para a alegria, e ele faz essa migração com facilidade. Então, a ansiedade é uma emoção secundária porque ela derivou desses circuitos mapeados lá no cérebro e se constituiu como uma emoção social. Então, ela é uma emoção secundária, corresponde, então, aos vínculos sociais que nós temos. A quarta necessidade afetiva que nós temos é a necessidade de vínculo, que a gente conhece como panic e grief. Notem que essa necessidade afetiva ela tem dois estágios: pânico e grief, ou seja, pânico e luto, né? Ou desespero, tristeza, etc. E o luto, desligamento. O Panic e Grief basicamente fala da necessidade que todos os mamíferos têm de vínculo. Todos nós precisamos nos vincular. Se você olhar, por exemplo, para os pássaros têm lá um filhote que nasce e esse filhote ele tem uma necessidade de cuidado gigantesca, né? Uma necessidade de vínculo e ele começa a chamar o pai e a mãe quando ele está com fome. Aí o pai e a mãe ouvem o som desse filhote e retorna trazendo alimento para ele. Se nós não tivéssemos esse sisteminha de vínculo, dificilmente uma mãe, né, um pai, passaria horas e horas e tempos da sua vida dedicada ao cuidado de uma criança, dedicada ao cuidado de um bebê. Então, biologicamente, a mãe é preparada através de um opioide chamado ocitocina, a mãe é preparada para querer cuidar desse filhote. Para querer dar cuidado, para querer garantir a segurança, para alimentar, para entender, para intuir as suas dores, os seus medos. Então, de um lado, nós temos um bebê que tem uma necessidade gigantesca de vínculo com essa mãe. E do outro lado, nós temos uma mãe que tem uma necessidade gigantesca de cuidar desse filhote. E aí, nesse processo, então, nós temos uma garantia de sobrevivência. Mas o panic grief, como eu disse, ele tem dois estágios. O primeiro é o pânico. O que se categoriza o pânico, gente? Quando uma criança se perde no supermercado lá, a criança entrou numa loja de brinquedo, ela começa a olhar. O seeking dela se ativa, o corpo se movimenta e ela vai olhando prateleira por prateleira, olhando os brinquedos. Ela vai se distanciando dos pais. Alguns minutos depois, essa criança percebe que ela se perdeu dos pais. Assim como qualquer mamífero filhote lá na selva que se perde dos seus pais, dos seus cuidadores, entra nesse estágio de desespero. Então, o pânico é de fato pânico mesmo, desespero, medo, né? Uma aceleração nos seus batimentos cardíacos, você tem uma dificuldade para respirar, a corrente sanguínea acelera, se concentra nas extremidades e a criança começa desesperada, chorando, gritando, buscar esses pais nos corredores, fora da loja, vai na frente, grita, chora, assim como o animalzinho lá na selva começa a gritar, a emitir grunhidos, chamados para encontrar esse pai e essa mãe. Depois de alguns minutos que ele não encontra esse pai e essa mãe, essa criança não encontra o pai e a mãe, e o filhote lá não encontra o pai e a mãe, ele vai entrar no momento que a gente chama de grief, que seria o desligamento, o luto.
E aí a criança, ela se isola, ela se retrai e ela fica no cantinho fazendo pequenos grunhidos, choramingando. Você pergunta, às vezes a criança não responde, o animal fica dentro de uma moita, escondidinho, fazendo pequenos grunhidos, na esperança de que o pai e a mãe venham encontrar. E a criança do mesmo jeito, esperando que o pai e a mãe venham encontrar. Isso é um mecanismo de sobrevivência. Levando para os nossos pacientes, ou para nós enquanto paciente, quantas vezes nós experimentamos um pânico na vida, uma ansiedade na vida, derivado dessa ruptura de vínculo, derivado desse vínculo que se rompeu, desse relacionamento que acabou, de estar distante da mãe, de estar distante do pai, de estar distante daquela pessoa que eu gosto, de estar distante daquela zona de segurança. Aí entra esse estágio, né? Esse pânico, esse desespero. E aí, quando nós vamos corresponder àquelas fases lá, né, do luto, que é a negação, a barganha, etc., que não é tão categoricamente organizada assim, acontece para alguns, para outros não, existe nesse momento a negociação, a negação de que eu perdi aquele vínculo, o desespero no rompimento de um relacionamento eu estou o tempo todo lá tentando pertencer, tentando reatar o relacionamento, tentando voltar com aquela pessoa, estou desesperado, eu sinto raiva, sinto desejo de estar com ela, desespero, solidão. Depois que passa um tempo e eu não consigo restaurar esse vínculo, eu entro ali no que a gente vai entender como luto, o grief. Eu me fecho mesmo. Então, sempre que um paciente apresenta depressão na vida adulta, isso corresponde a uma ruptura de vínculo. O que nós precisamos entender enquanto profissionais é que esses vínculos que se rompem, esse luto que o paciente vive, ele não acontece apenas quando um vínculo real meu com uma pessoa se rompe. Isso acontece sempre que eu tenho uma quebra de expectativa, sempre que eu tenho uma ruptura do meu ideal do eu, sempre que eu tenho um vínculo social, sempre que eu tenho milhões de seguidores lá no Instagram e de repente esses seguidores param de me seguir, começam a me cancelar, como a gente diz na rede social. Quando eu posto uma foto e vem um comentário ruim, quando eu posto um vídeo, todo mundo tenta me rechaçar. Então, a ideia de exclusão, de você não é bom o suficiente, você não é legal o suficiente, bate nessa ruptura de vínculo. Porque qualquer palavra que diminua a minha qualidade, que diminua ou não ou deixe de me validar para aquele relacionamento, para aquele papel, ameaça o vínculo que eu tenho, ou o vínculo que eu acho que eu tenho. E a partir disso, então, eu experimento um desespero, que é uma reação, o responder, o gritar, né, o ficar bravejante com essa pessoa, e depois eu experimento o luto, que é se isolar, é se fechar, tá? Então, todas as vezes que o paciente experimentar essa ansiedade, ela pode estar acontecendo não porque de fato houve uma ruptura de vínculo, mas o simples fato de eu não me sentir suficiente para esse relacionamento, eu não me sentir suficiente para esse vínculo, eu não me sentir suficiente para esse trabalho, e aí a gente precisa, como psicanalista, olhar para o contexto infantil dessa pessoa e olhar se na infância ela teve essa validação, ela foi digna de receber amor, de receber atenção, de receber cuidado. Se ela não foi digna disso, o que a gente precisa considerar é se na infância essa pessoa teve uma sensibilidade nessa validação em acreditar que ela era digna de vínculo, possivelmente isso vai ter se automatizado e na vida adulta ela vai evitar qualquer cena que ela seja exposta, qualquer cena que ela esteja nesse lugar de avaliação, de exposição, porque isso configura a possibilidade dela não ser adequada para o vínculo, dela não ser amada, ser aceita, elogiada pelas pessoas que estão ali. E uma coisa importante para a gente entender é que sempre que eu tenho um afeto em desvio, por exemplo, eu tenho a necessidade de vínculo, essa necessidade de vínculo ela vai se sobrepor a todas as outras necessidades. Se eu estou num ambiente que eu poderia, sei lá, buscar essa necessidade de vínculo, vai se sobrepor a essas necessidades e eu vou buscar só vínculo. Aí eu vou para o trabalho buscando vínculo, eu vou para a relação de amizade buscando vínculo, eu vou para a rede social buscando vínculo, eu vou, sei lá, para qualquer campo, sempre tentando atender aquela necessidade que está em desvio. Mas o que a gente precisa entender é que eu não vou suprir a minha necessidade de fome tomando água. Paliativamente, temporariamente, pode resolver, mas eu não vou suprir. Então, se você está lá, sei lá, de repente buscando sexo e você não e está tendo muito sexo, você não está suprindo a sua necessidade de vínculo. Assim como você está recebendo sexo nesse sentido, não vai suprir necessidade de cuidado. Então, o primeiro passo é entender qual que é a sua necessidade que está em desvio, para você buscar campo para atender a essa necessidade, tá bom? E no final dessa aula aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube para vocês preencherem lá a escalinha dos afetos e perceberem como que estão as suas necessidades afetivas, tá? Eu vou deixar lá para vocês responderem.
Bom, então a outra necessidade que nós temos, a gente falou do seeking, a gente falou do rage, a gente falou do fear, a gente falou do panic grief, e agora a gente fala então do lust. Lust é a nossa necessidade sexual, tá? Necessidade sexual, gente, basicamente eu tenho necessidades sexuais, isso não é uma necessidade apenas emocional. O lust, que é o sexo, ele é a única necessidade afetiva que corresponde às três categorias. Então, o lust corresponde a essas três categorias. Ele é um afeto sensorial, ele é um afeto homeostático e ele é um afeto emocional, tá? E aí, o que que eu queria desmistificar? Eu até estava conversando com um aluno lá da nossa comunidade, explicando para ele o que que a gente precisa entender. Quando a gente fala do lust, que é a necessidade sexual, é interessante porque quando acontece o processo de desenvolvimento do feto, o que vai definir a sexualidade do meu corpo, a minha fisiologia sexual, é um processo diferente e é independente do que vai definir a minha sexualidade mental, a minha sexualidade psicológica, ou seja, desenvolvida dentro do encéfalo. Então, o mecanismo, as vias e as bioquímicas, assim como o processo é independente, ele também é diferente. Por isso pode acontecer, já que no início todo feto ele é feminino, pode acontecer, já que esse desenvolvimento corresponde a tempos diferentes e mecanismos diferentes, uma pessoa pode muito bem ter o desenvolvimento do seu físico, do seu corpo masculino e ter o desenvolvimento do seu encéfalo, do seu psicológico, da sua mente feminina. A pessoa pode muito bem ter o desenvolvimento do seu encéfalo, do seu cérebro psicológico masculino e ter o desenvolvimento fisiológico do seu corpo, né, feminino, tá? Então, isso não é igual, isso não corresponde ao mesmo processo. São tempos diferentes o mental, o psicológico, assim como é diferente o corpo, o fisiológico, tá bom? Então, por isso que a gente explica que sim, a homossexualidade pode acontecer de uma pessoa ter características do físico masculino e mentalmente, psicologicamente, essa pessoa ter uma característica feminina. Isso acontece porque são processos independentes, tá? E aí, um outro ponto para a gente pensar, então, a necessidade sexual eu tenho necessidade de sexo. E aí, o que acontece muito é que as pessoas confundem necessidade, lust sexual, com necessidade afetiva de vínculo. O que que significa? Afeto, afetividade, vínculo é o que eu constituo com as primeiras figuras de cuidado, pai e mãe. Isso significa que eu vou buscar na vida adulta pai e mãe que correspondam exatamente a essas caras. Eu vou buscar um parceiro, uma parceira para me relacionar de forma automática na vida adulta que correspondam afetivamente às características desse pai e dessa mãe. Não tem a ver com fisionomia, tem a ver com as características afetivas, vínculo. Se eu vou buscar uma pessoa para me relacionar, né, que é afetivamente parecida com as primeiras figuras de cuidado, não significa que a pessoa que eu me vinculo afetivamente também é a pessoa que eu vou ter desejo sexual. E aí isso abre um campo para debate gigantesco que é a questão da traição. O fato de uma pessoa trair um parceiro não significa que ela não ama esse parceiro. Afetivamente, essa pessoa está vinculada ao parceiro, mas não significa que esse parceiro, esse objeto, corresponde ao objeto sexual que ativa a necessidade lust. Então, eu posso ter desejo sexual por um objeto e afetivamente estar vinculado a um outro objeto. E aqui, objeto, falando em psicanálise, a gente fala objeto pessoas, por exemplo, tá? Então, eu posso muito bem ter um amor, uma afetividade, um vínculo primordial por uma pessoa e sexualmente ser atraído por uma outra pessoa. Como eu posso corresponder a ter afetividade, vínculo muito grande por uma pessoa e também ter desejo sexual por essa pessoa, tá bom? Então, o lust é isso. Eu falo sempre que o lust ele não tem uma sexualidade definida. Tá? O lust ele não é masculino e o lust ele não é feminino. O lust é desejo sexual. A questão masculino, hétero, etc., é uma questão cultural. Isso não é uma questão fisiológica, tá? Neurocientificamente, a gente não entende especificamente, tá? Essa necessidade aqui, lust como feminino ou necessidade lust masculino, tá? E aí, se vocês quiserem entrar nesse campo de debate, há vários estudos que comprovam que homens que se categorizam como 100% hétero, assistindo filmes, né, maiores de 18 anos, especificamente entre homens, também têm excitação, porque isso não é uma coisa que se controla, e vice-versa, tá? Então, especificamente, o lust não tem uma sexualidade definida. O fato de homem e mulher, assim, me interesso pelo hétero, me interesso pelo LGBT, isso é uma questão cultural, tá? Fisiologicamente, isso não é defendido, tá? Importante esclarecer para vocês
às vezes, olhar para o paciente e perceber, pô, esse paciente tem uma afetividade nesse relacionamento, mas ele não é feliz nesse relacionamento, ele não encontra completude nesse relacionamento. Talvez porque afetivamente ele esteja buscando o que ele entende como amor na vida que ele aprendeu com as figuras de cuidado, mas não é o que ele entende como desejo sexual ou vice-versa, tá? Precisa ampliar então essa percepção também. Beleza, falamos então do lust, agora a gente fala do care. O care, basicamente, é a necessidade de cuidado, né? Todos os nossos mamíferos temos necessidade de cuidado. Seja cuidar de uma planta, seja cuidar da natureza, seja cuidar das águas, do planeta, dos animais, de pessoas, né? A comprovação disso é o quanto pessoas estão em profissão de cuidado. Quantos terapeutas, quantos psicólogos, quantos psicanalistas existem querendo cuidar? Cuidar, entender que eu estou cuidando, que eu estou ajudando o outro, é de fato uma necessidade afetiva, tá? Isso tende a trazer um bem-estar, uma sensação de gratidão, de felicidade tão grande quanto é o seeking buscando lá um objeto novo, uma novidade, liberação de dopamina, tá? E é interessante que se vocês olharem, né, os pequenos animais, assim, como por exemplo o pássaro, né, o pássaro lá, ele tem essa necessidade de cuidado. Então, quando o filhote nasce, ele vai lá, busca um alimento e traz para esse filhote. Assim como de um lado eu tenho aqui uma criança que precisa gigantescamente de ser cuidado. E se a natureza não tivesse evolutivamente preparado uma mãe para cuidar desse filhote, aí você me diz, né, como que esse filhote seria cuidado? Então, isso foi um processo evolutivo, especificamente dos mamíferos. O afeto de cuidado, o afeto do vínculo, assim como o afeto play, ele está presente somente nos mamíferos, tá? E especificamente aí, esse afeto de cuidado é uma característica nossa. Por isso que os mamíferos, eles predominaram, né, referente aos outros animais. Porque eles entenderam que dois cuidando de um é uma probabilidade maior desse um sobreviver. Então, pai e mãe, né, cuidando de um filhote, esse filhote tem uma maior chance de sobreviver. E entre os mamíferos, nós somos uns dos que nascem com a maior dependência de cuidado. Não o acaso, os mamíferos que cuidam de nós, humanos, têm aí uma cognição, um neocórtex mais desenvolvido, que ajudam a intuir essa possibilidade desse cuidado ser mais efetivo, tá? Bom, e aí agora passando para nossa sétima necessidade e última necessidade, a última necessidade afetiva é a necessidade play, tá? O play corresponde à dominância ou à brincadeira. Por que que brincadeira? Na infância, a maneira que a criança aprende os papéis do que ela vai fazer na vida adulta é através da brincadeira, é através dessa interação com outras crianças. Assim como o animalzinho, o leão, o felino está lá brincando com a cauda do pai com os irmãozinhos sobre luta, ele está aprendendo habilidades que ele vai precisar para caçar, para sobreviver na vida adulta. Então, as crianças, nesse faz de conta, elas estão exercendo, tá, a possibilidade de exercer um papel mais afetivo na vida adulta. Quanto mais dificuldade uma criança tem de conviver com outras crianças, mais dificuldade ela terá na vida adulta de socialização, tá? Porque essas habilidades psicossociais ela consegue desenvolver na interação com outras crianças. Não acaso, uma das habilidades das terapias melhores que nós temos para trabalhar com crianças é a ludoterapia, porque é esse lúdico, é na brincadeira, é nesse faz de conta, é como nesse se fosse, a criança consegue trazer sentimentos, o que ela pensa, como que ela interpreta. A criança percebe que em um determinado grupo de amigos, ela é o líder, ela consegue liderar. Em um outro determinado lugar, grupo, ela não é o líder, ela já é liderada. E a partir desse momento que ela chama o amigo para brincar, um amigo diz sim, e o outro nega a brincadeira dela, e aí chama ela para brincar com uma outra brincadeira, ela consegue ceder ou não ceder. É nesse momento que a criança está desenvolvendo essas habilidades, tá, psicossociais necessárias para a vida adulta. E aí, para vocês terem uma ideia, uma das melhores formas de você trabalhar, né, a saúde emocional ou as necessidades afetivas de um paciente é através do play, é através da brincadeira. Um outro ponto, e aí geralmente brincadeira a gente chama na infância, risada, gargalhada, mas na vida adulta isso tem uma correspondência com dominância, tá? O quanto eu domino, o quanto eu consigo dominar. E o problema é que na vida adulta, hoje, sobretudo através da rede social, a gente tem uma ideia de que dominar é ter fama, é ter poder, é ter dinheiro, é ter conhecimento, é ter seguidores. A partir do momento que eu tenho X número de seguidores, a partir do momento que eu tenho lá um reconhecimento, uma fama, eu sou mais dominante.
E aí, todos nós que não conseguimos alcançar esse patamar, que é categoricamente para poucos, a gente acredita que a gente não tem possibilidade de vínculos de qualidade, que a gente não tem possibilidade de felicidade, que a gente não tem uma vida de qualidade. Porque o capitalismo vendeu a ideia de que você só é dominante a partir do momento que você alcança esse status. Se você não alcança esse status, o vínculo que você tem, o cuidado que você tem, a busca que você tem é migalhas, é insuficiente, e a gente acredita muito, né, nessa lição, nesse ensinamento que eles estão dando para nós, e a maioria das pessoas acabam infelizes. Uma ideia que eu falo também é que quando você posta todos os dias um vídeo, uma foto, uma viagem, uma academia, um sorriso, uma compra, uma conquista, você está, de certa forma, falando para o mundo: olha, eu sou dominante, olha, eu sou digno de estar aqui, olha, eu sou digno de vínculo, olha, eu sou digno de ser cuidado, eu sou digno, eu tenho validade para ser amado. Esse prêmio, essa conquista, esse lugar que eu estou, esse vídeo que eu postei, esses X números de seguidores comprovam isso. Mas através desses estudos a gente entende que dominância garante tudo, mas não garante vínculo. Não acaso muitas pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm muita fama, muito poder, acabam chegando no auge dessa busca, dessa conquista e não encontrando o vínculo que eles estavam buscando, que é o vínculo que ele tem, que é a realidade que ele nasceu, que é o vínculo, o modelo padrão que ele construiu com os pais, com os cuidadores. Então a ideia é: dominância não garante vínculo, mas a maior parte de nós utiliza a dominância para buscar vínculo. A maior parte das pessoas estão lá nos aplicativos de relacionamento e estão dominando a ideia de que tem alguém interessado em mim, tem alguém me querendo, tem alguém querendo me conhecer, tem alguém me mandando uma mensagem, significa que eu já sou um pouco dominante, significa que eu já sou interessante. Cada vez que eu recebo uma mensagem de interesse do outro em mim, ele está validando que eu sou digno de vínculo, ele está validando que eu sou digno de dominância. Mas isso não garante vínculo. É comum nós utilizarmos sexo para conseguir vínculo, mas o sexo acontece, a satisfação acontece e o vínculo não continua. E aí eu tenho uma ruptura de vínculo e eu tendo a sofrer e continuo tendo raiva por causa disso. É muito comum as pessoas utilizarem a necessidade de cuidar do outro para conseguir vínculo. Ou seja, eu cuido do outro, eu digo sim para todo mundo, eu sou bonzinho, eu sou gentil, eu sou filantrópico para tentar conseguir vínculo. Mas cuidado garante vínculo à medida que você consegue fazer uma troca. Ou seja, se eu entro no relacionamento, esse vínculo ele só acontece se de um lado eu tiver uma pessoa disposta a ser cuidada e também cuidar, e do outro lado uma pessoa disposta a cuidar e também ser cuidada. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer uma brincadeira de eu cuido de você e depois você cuida de mim, esse relacionamento tende a perdurar, tá? O Mark Somos, Jack Panksepp vai trazer uma ideia através do estudo que ele fez com ratos que para o outro continuar nessa brincadeira ou nesse relacionamento, a gente tem que fazer um jogo de 60-40, ou seja, no relacionamento eu domino 60 e o outro domina 40. Se o outro dominar 30 ou se o outro dominar 90 e eu dominar apenas 10, esse relacionamento ele não vai perdurar, porque sempre que o outro ganha demais ou sempre que o outro perde demais, o outro desiste desse relacionamento, desiste dessa brincadeira, tá? Bom, acho que é isso. Acho que eu consegui então fazer um mapeamento aqui dos nossos 7 afetos, passar por cada um deles. Assim, então, se você é profissional, se você é terapeuta, psicanalista e está trabalhando a partir dessa neurociência afetiva, da neuropsicanálise desses 7 afetos, é o que eu falo sempre. Eu falo, gente, neuropsicanalista não é quem trabalha com qualquer neurociência, tá? A neurociência que mais dialoga com a neuropsicanálise é a neurociência afetiva. Por isso que a neuropsicanálise é uma terapia que gira em torno do afeto, porque o afeto é a base dos sintomas que o paciente apresenta. Se eu não tenho o conhecimento mínimo das estruturas localizadas, das bioquímicas, dos comportamentos, das reações fisiológicas e comportamentais específicas de cada um desses afetos, eu não estou praticando neuropsicanálise. Eu sei que tem muita gente chamando algumas coisas de neuropsicanálise, e pelo menos a partir do que o Jack Panksepp e o Mark Somos, que é o cara que criou a neuropsicanálise, nem tudo é neuropsicanálise, tá? Neuropsicanálise é uma terapia focada no afeto. Ela gira em torno do afeto que o paciente sente, tá bom? Se você é profissional, se você é psicanalista e quer estudar neuropsicanálise conosco, nós temos um curso de 1 ano, onde você vai ter 24 aulas ali, uma parte delas estudando neurociência afetiva a cada um desses afetos, e depois especificamente neuropsicanálise na prática clínica.
Nós também temos a nossa comunidade, onde acontece aulas quinzenais ao vivo, que você pode participar através do link na nossa bio. A maior comunidade e a mais acessível em questão de valor financeiro de todo o país de estudos em neuropsicanálise. Então, lá nessa comunidade, que é específica para profissionais, você vai encontrar a depressão, a ansiedade, a fobia, a dependência emocional, o trauma, tudo pela perspectiva da neuropsicanálise e neurociência afetiva. Além das aulas, você também recebe um PDF de aprofundamento com referência e recomendações de estudo, tá bom? Acho que é isso. Quem quiser saber mais, quem quiser pegar o teste que a gente vai liberar aqui no Instagram, que eu falei, vai lá no YouTube, tá? No link, lá no link da bio, você vai encontrar lá o link do canal do YouTube, você se inscreve lá, que a gente vai subir essa aula lá no canal e lá embaixo na descrição vai ter o testezinho para você responder e ver como que está as suas qualidades afetivas, tá bom? Gratuitamente a gente vai liberar isso lá. Um abraço para vocês, compartilhem esse vídeo, comentem se fez sentido para vocês, façam perguntas, a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom?